Muito boa noite para você. Está começando agora mais um Bicast, o podcast aqui da Biconte. Eu sou o Anderson Ferreira, ao meu lado o Elton Orvati. Chegamos! Tudo certo? Tudo bem? E Tranquilo? Episódio especial hoje, cara, hein? esse é um dos mais especiais episódios aqui da Biconte, né? Eu já queria começar o episódio aqui confessando de que quando a gente viu que esse podcast estava começando a tomar forma, que a gente ia começar a fazer, a gente começou a conversar entre nós. É verdade. Quem que seria um nome, assim, dos sonhos que a gente gostaria de trazer? É verdade. E hoje, episódio número 30, ele tá sentado aqui com a gente. E sonho realizado. Exato. E é isso aí. Vamos começar o episódio de hoje? Vamos começar. Deixar você fazer as honras. Vamos lá. Hoje estamos aqui com o digníssimo prefeito de Campinas, o senhor Dário Saad. Boa noite, Elton, boa noite, Anderson. É uma alegria poder estar aqui hoje para bater um papo, né? Desse podcast aí que já está famoso na cidade. Então, para mim, é uma alegria muito grande. E como a gente disse aqui, prefeito, é uma honra mesmo para a gente poder tê-lo aqui no nosso podcast, né? Já passou aqui vários empreendedores. Exato. E até colegas hoje que estão na gestão pública da cidade, né? Alexandre Caprioli, o Pedro Oliveira, o Walter Greve, Paulo Campana, Paulo Gaspar, Vinícius Viveretti, muita gente legal já passou por aqui, já conversamos muito do que vocês estão fazendo aí na gestão pública da cidade, mas para nós é um privilégio ter o senhor aqui conosco, falar um pouquinho do que tem sido feito. Pode ter certeza que o privilégio e a honra é minha, viu, de poder participar e bater um papo com vocês, com todos aqueles que acompanham o podcast aqui. Eu agradeço mesmo. Mas vamos conhecer um pouquinho mais do prefeito antes da vida pública? Vamos conhecer a historinha um pouquinho, falar lá de Pedregulho, falar um pouquinho da história. É verdade. Eu nasci no interior de São Paulo, numa cidade que hoje deve ter uns 18 mil habitantes. Nasci lá na década de 60, sou de 63. Tenho 60 anos, entrei na terceira idade oficialmente esse ano. E assim, uma cidade pequena, tive toda a infância que uma cidade pequena tem, uma infância muito livre, na rua mesmo. Estudei numa escola estadual até os 16 anos e fui só fazer uma escola particular na última série do segundo grau, que na época chamava terceiro colegial, né? Mas a infância em Pedregulho foi fantástica. Tenho muita saudade daquele período. Muito legal. Como que foi a chegada aqui em Campinas, prefeito? Olha, eu saí de Pedregulho e fui para fazer o terceiro ano colegial, daqui é o terceiro ano do segundo grau, né? Em Ribeirão Preto. Fiquei em Ribeirão Preto em 80 e 81. Aí eu fiz o terceiro ano colegial, prestei vestibular, não passei. Aí fiz um ano de cursinho e prestei vestibular e passei aqui na PUC de Campinas. Legal. Aí eu vim fazer faculdade de medicina e cheguei em Campinas em 82. Legal. 41 anos atrás. E assim, eu lembro como se fosse hoje, eu estava num cometão, na rodoviária antiga, ali na Andrade Neves, com a Barão de Itapura, e aquele ônibus entrou na cidade e nunca chegava, né? E eu, como tinha nascido numa cidade muito pequena, quando eu mudei para Ribeirão Preto, morei lá 2 anos, eu achava Ribeirão Preto uma monstruosidade. Aí quando eu fui perguntar de Campinas, meu pai que era apaixonado por Campinas, meu pai falou, não, Campinas é o dobro de Ribeirão. Aí me assustou um pouco, né? Então eu vim fazer faculdade de medicina em 82, me formei em 87, final de 87, e a partir daí fui para o Marugate, fui fazer residência médica de urologia no Marugate e na Casa de Saúde, eram os 2 hospitais, né? E minha vida depois tocou em Campinas mesmo. E por que a medicina? Olha, é uma boa pergunta. Meu pai era advogado e ele tinha uma tendência que eu fizesse direito, faculdade de direito. Mas eu acabei gostando tive aquela vontade, aquela vocação e aquela coisa de querer ser médico, de cuidar das pessoas, e prestei vestibular e acabei passando e gostei muito da faculdade de medicina e me encontrei como médico, né? Que legal. Aí o senhor tem a formação de urologista. Urologista. Aí depois que eu me formei em 88, eu fui fazer residência lá no Marugate, na Casa de Saúde, que me especializei em urologia. Eita, que bacana.
E a vida pública começou como? Começou em 91, 92, a gente passava por uma época muito difícil da saúde pública em Campinas. Uhum. A saúde é sempre um desafio, não tem Com época certeza. fácil. Mas na época, para você ter uma ideia, os salários de médicos era comparado em torno de 600, 700 dólares. Uhum. No dinheiro de hoje dolarizado, seriam uns 3, 4 mil reais. Uhum. Então a gente fez um movimento, liderou um movimento, não só de salário de médico, mas de melhoria das condições de trabalho, tudo. E eu fui convidado, na época era o prefeito, se chamava Magalhães Teixeira. Sim. Ele tinha sido prefeito, mas ele estava como deputado e iria ser candidato a prefeito novamente em 92. Uhum. E o Magalhães, um dia eu tinha um médico na casa de saúde que era muito amigo dele, me levou para conversar com ele, falou, não, você precisa ser candidato a vereador e tal. E eu fui candidato em 92 a vereador a convite do então prefeito Magalhães Teixeira. Não fui eleito, fiquei de suplente, apesar de ter tido 3 mil votos em 92. Caramba. 3 mil Bastante, votos era muito bastante. voto, em 92 era muito voto. Mas eram 21 vereadores também. E a partir daí, o Magalhães me convidou para ser presidente do Mário Gatti. Eu tinha 29 anos. Foi um desafio imenso, né? Com 29 anos, ser presidente do hospital como Mário Gatti foi uma experiência muito, muito marcante na minha vida. E depois assumi o mandato de vereador, fui reeleito mais 4 vezes e minha vida seguiu aqui por Campinas. Muito legal. O senhor comentou que o senhor é da área da medicina e tudo Isso. mais. O senhor foi eleito em 2020, Isso, correto? Correto. Logo no início da pandemia. Sem Como que foi a visão do senhor, tendo essa visão pública de ser o prefeito de uma cidade tão grande como Campinas, sendo médico ainda, com pandemia? Olha, foi uma das experiências mais intensas, mais pesadas da minha vida. Quando eu assumi a prefeitura em janeiro de 2021, até o ex-prefeito Jonas, que passou o cargo para mim, ele disse, olha, Dário, você assume numa época boa, a pandemia está chegando ao fim, a pandemia está numa fase decrescente e tal, e daqui a uns meses acabou. Eu fiquei até animado, né? Falei, nossa, olha que bênção. Eu imaginei ele falando isso É, agora. falando, aquela voz dele aquela voz de radialista, né? Aquilo eu acreditei, fiquei tão tranquilo, dormi aquelas noites tão tranquilo, né? Aí veio o mês de fevereiro, final de fevereiro, veio a segunda onda da pandemia, que foi a pior onda que teve, a pior. E assim, ser médico e conduzir a pandemia como prefeito foi uma experiência assim, muito intensa, muito dramática do ponto de vista assim, passa um filme na minha vida daqueles dias. Chegamos ao ponto de ter 230 pessoas na fila de espera de UTI e enfermaria. Que não era só de Campinas, claro, a cidade é referência de uma região de mais de 3 milhões de habitantes. Sim. E a gente tendo que dar respostas, tendo que atender a população, tendo que restringir o funcionamento das atividades da cidade, setor bares, restaurantes, fechar a cidade, uma parte da cidade. Então foi muito difícil, muito difícil. Nós tivemos aí dias de muita tensão, de muita preocupação, assim, de estresse agudo, ao ponto de eu ter que decretar a intervenção no hospital privado, né? A gente entrou com guarda municipal no Hospital Metropolitano, que hoje é o Mário Gatinho, com guarda municipal e botou gente lá dentro e vamos tocar. Caramba. Entendeu? Então, assim, é muito dramático. Dá para fazer um filme, não. Um amigo perguntou assim, dá para fazer um filme da pandemia? Eu falei, não, dá para fazer uma série com 300 capítulos, um filme. Com temporadas. Com temporadas, você não conta nem 10%. Exato. E existe até um seriado italiano que fez uma temporada falando sobre a pandemia. Olha, eu acho que valeria a pena a gente revisitar o que nós passamos em 2021. Porque do ponto de vista da humanidade, foi a pandemia que houve uma reação das mais rápidas e assim, muito pouco provável de ter uma vacina em tão pouco tempo, de ter uma vacinação que pôs fim à pandemia ou tirou trouxe um controle, né? Controlou e hoje não é mais uma pandemia, hoje está mais controlado. Então, assim, do ponto de vista de história, ainda a gente vai entender muito o que nós passamos, porque foi muito intenso, muito difícil. Eu visitava sempre o pronto-socorro do Hospital Mário Gatti, visitava o pronto-socorro do Ouro Verde. Às vezes eu saía da prefeitura e falava assim, eu vou no Mário Gatti. Aí o pessoal, mas não tem agenda lá, prefeito.
Não, eu vou lá. Eu ia no pronto-socorro lotado, só para conversar com os funcionários. Enfermeiras chegavam, às vezes se desesperavam, choravam, conversando comigo, médicos desesperados, mas eu ia lá para ouvir, para ouvir. Foi numa dessas idas lá que eu conversei com o presidente do Mário Gatti, e ele falou, Dário, temos que entrar no Hospital Metropolitano aqui em cima. O hospital estava montado, estava com problema de gestão, a gente entrou com uma intervenção na estrutura física, no prédio e nos equipamentos. Os que controlavam o hospital entraram na justiça, foram até no Supremo Tribunal para reverter, e a justiça manteve a posição da prefeitura, e foi uma das ações, entre muitas ações que nós tomamos, uma das mais acertadas. Porque aquele hospital, durante a pandemia, no final, principalmente na segunda onda, ele atendeu mais de 45 mil consultas só de Covid, e internamos lá mais de 1.700 pessoas. Então, um volume de atendimento e um volume de resultados fantásticos. Ô, prefeito, é lógico que a sua carreira, né, a sua jornada como médico, como gestor, né, como diretor do Hospital Mário Gatti, como secretário, como vereador e agora como prefeito, também te deu um embasamento aí, base, né, para poder ter uma gestão assim, num momento crítico como esse, né? Deu. Como que essas experiências hoje moldam a sua abordagem aí na gestão pública municipal? Primeiro que o fato de eu ter sido vereador te dá uma noção clara do funcionamento da cidade, das demandas, da interlocução com toda a cidade. E o dia a dia de vereador, porque o vereador, ele é aquele para-raio, né? Ele vai lá, ele reúne no bairro, ele reúne num segmento, ele reúne numa entidade, ele ouve a demanda, ele leva na prefeitura. E eu fiz isso muitos anos. Quando eu fui secretário de esportes, me deu uma experiência muito... E também presidente do Mário Gatti, que eu já tinha sido, mas secretário de esportes, me deu uma experiência muito grande de gestão. E eu fui secretário durante um período que estava uma crise econômica no país, foi 2016, 17, 18, 19. Eu entrei... 15, eu entrei na secretaria em 2015. Abril de 2015. E isso me fez o seguinte, quer dizer, me ensinou a fazer uma gestão, nem sempre dependendo só de dinheiro, de recursos, de comprar, de fazer, deu muita parceria que a gente fez como secretário de esportes, muita experiência. Então, esses 5 anos de secretário me deram muita experiência também. Nos conhecemos nessa época. O prefeito não vai lembrar, mas eu trabalhava na Selmi, que patrocinava o vôlei. E eu conheço o André Heller, né? E aí um dia a gente lá na quadra, o prefeito ficava sempre lá no ginásio, né? Eu ia sempre aí lá. eu tava sempre lá, a gente se conheceu. Eu tenho muita saudade do período que eu fui secretário de esportes. Quando eu fui indicado, muita gente criticou, falou, pô, mas um médico na Secretaria de Esportes e tal. E nós fizemos tanta coisa, mas tanta coisa, que repercutiu. Tanto que eu não tinha sido candidato nem em 2016, nem em 2018. E o fato de eu ter sido secretário de esportes, uma pasta que não tem dinheiro, tem muito pouco orçamento, e ter feito muita coisa, me recolocou na cena política de novo. Me recolocou na possibilidade de ser candidato. Numa secretaria muito fraca de orçamento, que na hora que você vai dividir o orçamento, você coloca na saúde, você coloca na assistência, você coloca... Infelizmente, a educação você é obrigado a colocar 25%, infelizmente o esporte acaba ficando exprimido. É verdade. Prefeito, falar um pouquinho de economia e empreendedorismo, que é um pouquinho do que a gente trata aqui, né, no nosso podcast. Já passou aqui muitos empreendedores e alguns gestores públicos. Campinas é conhecido por uma economia diversificada, né? Quais são hoje, né, as iniciativas que visam aí apoiar o empreendedorismo local aqui para a cidade e o desenvolvimento econômico? Olha, nós fizemos durante a pandemia uma coisa que eu, apesar de estar sufocado pela gestão da pandemia, nós fizemos um plano que a gente deu o nome de PAES, que é o Plano de Ativação Econômico-Social de Campinas. Nesse plano, nós elencamos aí 21 ações que necessitaram de projetos de lei específicos. Vou dar um exemplo. Aí tem a lei de incentivo à atração de empresas, tem a criação do sistema de inspeção municipal, tem diversas ações para desburocratizar a cidade, tanto do ponto de vista da liberação de empreendimentos imobiliários, da abertura de empresas. Então nós temos em todas as secretarias
permeia o empreendedorismo. Por exemplo, na Secretaria de Assistência Social, nós temos lá a Feira das Mulheres Empreendedoras. Nós temos aí mais de 1.000 e tantas mulheres que, a maioria que vem de programas sociais, que tem não só um direito a expor os seus produtos lá, mas passam por treinamento com o Sebrae, passam com toda uma capacitação para o empreendedorismo. Outra coisa fantástica que nós fizemos foi os cursos profissionalizantes. Campinas tinha o Ceprocamp, que é antigo em Campinas. Nós já construímos 3 e nos próximos dias vamos entregar o 4º. Ceprocamp do Ouro Verde, que fica dentro das instalações do Horto Shopping, do lado do terminal Ouro Verde. Ceprocamp do Campo Grande, que fica entre a Praça da Concórdia e a Praça João Amazonas. O Ceprocamp do Campo Belo, inclusive estive lá a semana passada lançando um curso de assistente de comércio exterior. Que legal. Com a parceria com o Sindasp, que é o sindicato das empresas de desembaraço aduaneiro. E assim, muito legal. Então assim, e no próximo Ceprocamp será lá na saída para Valinhos, ali próximo à Vila Formosa. E mais 2 em projetos. Então assim, é claro que o empreendedorismo ele tem uma vertente um pouco diferente do ensino profissionalizante, mas a pessoa até para ser empreendedor em algum setor, ele precisa ter noção de uma profissão, eventualmente ajuda bastante. Exato. Então, nós temos muitas parcerias com o Sebrae de capacitação. Nós temos a feira noturna em Campinas, que é um sucesso em Campinas, que dá emprego e oportunidade para muita gente empreender numa feira bem estruturada. Fizemos aí todo um chamamento público, uma legalização dessa feira juridicamente, sabe? Então, a cidade, além das ações da Secretaria de Trabalho e Renda, as ações de parceria, repetindo, com o Sebrae, nós temos o empreendedorismo permeando várias secretarias dentro da prefeitura. Sensacional. Muito legal. Muito bom. Nós recebemos aqui, acho que algumas semanas atrás, o Paulo Campana. Isso. E ele falou bastante do Monitora Campinas, Isso. né? Se o senhor puder falar um pouquinho para a gente como é que funciona essa integração. Campinas foi uma ideia que nós tivemos de criar um que a gente chama de monitoramento de alerta. O que é o monitoramento de alerta? Hoje tem milhares de câmeras instaladas em Campinas, em condomínios, em comércios, estabelecimentos comerciais, indústria, postos de gasolina. E nós fizemos o seguinte, a gente tem o Sincamp, que é um sistema oficial de monitoramento da cidade. Sim. Nós criamos um sistema, não paralelo, mas adicional, onde quem quiser fazer uma adesão ao Monitora Campinas, assina um termo de adesão e passa o link das imagens para a Guarda Municipal. Então, assim, você tem lá um link. Então, se você tem alguma suspeita, você faz parte do Monitora Campinas. Então, alguma suspeita no seu condomínio. Aí você entra em contato urgente lá, nós temos um canal específico. Olha, estou com uma suspeita aqui no condomínio tal, e já tem a sua relação do link, eles na hora acessam as câmeras e a Guarda Municipal já fica monitorando nesse momento. Não dá para a gente monitorar tudo ao mesmo tempo, porque precisaria de uma estrutura monstruosa, mas geralmente a gente recebe esse monitoramento de alerta, já temos o link lá, em alguns segundos a Guarda Municipal começa a monitorar. Isso tem ajudado muito a polícia em Campinas. É claro que uma metrópole de 1.200.000 habitantes é uma metrópole que tem problemas de segurança, de violência, infelizmente tem. A terceira maior do estado. É verdade. E assim, é a terceira maior, mas é a segunda em dados macroeconômicos. A segunda em dados. Pra você ter uma ideia, no Brasil, Campinas é a 14ª cidade em número de habitantes e a 10ª em indicadores macroeconômicos. E, infelizmente, tem um tipo de crime que está mais presente, onde a economia é mais pujante, a economia é mais forte. Então, assim, é uma cidade que tem muito desafio e o Monitora Campinas tem ajudado muito mesmo. Legal. Temos mais de 1.000 câmeras, se não me engano, 1.000 e tantas câmeras Exato. ligadas ao Monitora Campinas e é um programa de sucesso. Muito legal isso. Muito massa. Nós já estamos no dia 12 de outubro e outubro é conhecido como o mês da prevenção ao câncer de mama, né? Isso. Campinas está com alguma iniciativa rolando?
Nós temos o Outubro Rosa, lançamos logo no dia 1º de outubro. Nós temos uma série de ações da Prefeitura e de parceiros também, Unicamp, institutos de oncologia, o CAISM da Unicamp, o Hospital do Amor, fazendo várias ações de conscientização, para que as mulheres façam seus exames periódicos, a mamografia. Tem a questão do autoexame da mama, a questão de não deixar, não negligenciar, porque a mulher, ela tem no seu instinto o cuidado, ela cuida da família, cuida do marido, dos filhos, dos irmãos, dos parentes, tudo, e da casa, e esquece de cuidar da própria saúde muitas vezes. Então nós temos que chamar a atenção das mulheres nesse sentido. Com certeza, com certeza. Muito bom. Perfeito. Você mencionou, a gente fez uma conversinha anterior, né, sobre a saúde digital, um programa do Espaço do Amanhã. Isso. Conta um pouquinho pra gente sobre esse projeto. Saúde digital é antigamente chamado de telemedicina, né? Sim. Muita gente fala assim, telesaúde, telemedicina, mas o conceito hoje mais moderno é saúde digital. É igual contabilidade digital. Contabilidade digital, não é telecontabilidade, é contabilidade digital. Com certeza. Na verdade, nós já estamos disponibilizando, já está disponível em todos os 67 centros de saúde. Legal. São centenas de consultas todas as semanas e é muito importante, por quê? O centro de saúde tendo lá o acesso aos links das consultas, se os médicos daquela unidade estão todos ocupados, ou se algum médico faltou, se o paciente vai lá, é oferecido a ele, não obrigatório, é oferecido a ele a possibilidade de uma consulta digital, via online. Aí tem duas opções. Se a pessoa falar assim, mas eu não tenho conexão em casa, porque na periferia nós temos um problema de conexão. Sim. A pessoa pode usar a sala de consulta digital da unidade de saúde. Que legal. Aí se a pessoa fala assim, não, eu tenho conexão, eu consigo e tal, ela recebe o link com o horário. Que legal. Então isso aí está funcionando super bem. Nós já estamos implantando a saúde digital nas consultas com especialidades. É claro, não é 100% das especialidades que você consegue fazer consulta digital, mas uma grande parte já está em implantação as consultas digitais. Logo, logo teremos um balanço muito legal e vamos avançando muito nesse programa de saúde digital da Prefeitura de Campinas. Muito bom. E o Espaço do Amanhã é uma das coisas mais fantásticas que a gente conseguiu fazer. Vocês são mais jovens do que eu, né? Quer dizer, eu já estou aí na terceira idade, mas vocês devem ter ouvido falar que Campinas sempre conviveu com uma fila muito grande de crianças para vagas em creches. E a gente fez todo um levantamento, nós estamos em torno de 4.500 crianças. E fizemos aí um pacote de 16 creches em construção. Então nós estamos construindo ao mesmo tempo 16 creches. A gente deu o nome de Espaço do Amanhã porque não é aquela crechinha, porque muitas vezes a gente tem aquele conceito de creche, uma coisinha pequenininha, uma coisinha assim, tipo com criança lá dentro, meio um depósito de criança. Balancinha. Só uma balancinha, não. São construções que variam de 1.700 até 2.000 metros quadrados, uma arquitetura fantástica, um modelo aí pedagógico também de estímulo às crianças, de convivência, de uma iluminação toda natural na medida do possível. Então, assim, Campinas vai ter condições, a partir do ano que vem, de zerar essa fila de creches na cidade, porque a primeira infância, que aí vai de 0 a 6 anos, é um período muito importante na formação da criança. Com certeza. Inclusive do ponto de vista do sistema nervoso, neurológico. Se uma criança tem uma primeira infância, principalmente no início da sua vida, não tem uma oportunidade de ter um ensino infantil, de ter um cuidado adequado, ela já sai em desvantagem no futuro. Com certeza. A partir do momento que você iguala na primeira infância, melhora as condições aí de oportunidades dessa criança no futuro dela. Estivemos aqui com o Pirmínio, né? O vereador Pirmínio, e ele comentou um pouquinho sobre a questão ali até do Nova Europa. Isso. Mas como que é definido aonde vai ser instalado? Foram definidos pela fila, pela fila de espera. Pela Por exemplo, nós temos 5 na região do Campo Grande, 4 na região do Ouro Verde, temos na região dos Amarais, lá na região do entorno de Viracopos, olha, espalhados pela cidade toda, mas a base foi a fila de espera. Show. Muito massa. Já que a gente entrou nesse assunto de escolas, queria saber a opinião do senhor sobre a adoção da linguagem neutra hoje em dia. Olha, eu sou contra. Eu acho que nós temos aí matemática, nós temos a geografia, nós temos a língua portuguesa.
A língua portuguesa, ela é clara, eu acho que linguagem neutra não tem o caso de discutir agora no meu governo, não vamos discutir. Vai ser agora, a gente adota a linguagem formal. A hora que a criança que está numa escola vai prestar uma prova, um vestibular, não é a linguagem neutra que cai na prova de português, é o português correto. Então eu sou contra essa adoção nas escolas, a questão da linguagem neutra. Eu vi até uma foto esses dias na rede social que fica até meio confuso para os pais entenderem, né? Que era um recadinho da escola para os pais e era na linguagem neutra. E virou até piada, porque o pessoal não entendia o que estava escrito lá. Não, assim, eu acho que a gente tem que respeitar. Com certeza. Tem que respeitar a diversidade, um respeito com as pessoas, mas a adoção de linguagem neutra, não. Legal. Falar um pouquinho de futuro? Vamos falar um pouquinho de futuro? Eu acho que é importante. Prefeito, eleições 2024 estão aí. Estão aí? Não, é o ano que vem só, que é isso. Não, e o ano que vem, já estamos em outubro, né? Falta um ano. Está se aproximando, né? Muitas pessoas estão curiosas para saber como que vai ser os seus planos políticos para o futuro, né? Se você tem a intenção aí de buscar a reeleição. Olha, realmente a gente vai discutir isso o ano que vem. Nós estamos muito focados no dia a dia da gestão. Se você antecipa um processo de discussão eleitoral, isso acaba contaminando, acaba atrapalhando um pouco o dia a dia da gestão. Então nós estamos trabalhando muito e deixando essa discussão de reeleição ou não para o ano que vem. Parece que é conversa mole, mas assim, se você antecipa esse debate, o debate da reeleição ele acaba permeando, ele acaba atrapalhando o debate da gestão. O que a população quer é que a gente trabalhe e entregue obras e ações e programas que possam melhorar a vida das pessoas. Então é cedo ainda para falar de reeleição. Legal. E futuro da pessoa física, Dário, o que o senhor ainda pretende fazer de sonhos? Olha, você sabe que, posso falar para você? Olha, esses dias me perguntaram, eu tinha um sonho imenso de ser prefeito de Campinas. Chegou lá em 2014, 2015, 2014, eu fui candidato a deputado, fiquei de primeiro suplente, não fui eleito, e eu achei que não ia ser mais prefeito de Campinas, nem iria conseguir disputar a eleição. Aí veio a eleição de 2020 e eu tive a oportunidade de disputar a eleição e ganhar. Então, para mim, ser prefeito de Campinas é uma honra e é um sonho realizado. E eu, sinceramente, ainda não parei para pensar depois que eu deixar de ser prefeito. Porque, para mim, eu tenho dedicado tanta energia, tanta dedicação, porque, assim, como eu não era o candidato favorito, como era uma coisa para mim que estava distante, já quase impossível, e eu tive a oportunidade, então eu me cobro muito para corresponder e entregar uma ótima gestão. A gente sabe que, por mais que você trabalhe, você não tem condição de agradar todo mundo. Eu tenho essa convicção, é impossível você agradar todo mundo, mas Campinas tem avançado muito. A gente falou da pandemia, me orgulha muito, eu sou vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos, em reunião, como Campinas foi referência no atendimento à pandemia. A nossa Secretaria de Saúde deu orientação para mais de 100 cidades de como conduzir a pandemia em 100 cidades do país. Então, para mim, é uma honra muito grande ser prefeito de Campinas e eu estou focado muito em entregar e fazer uma gestão melhor possível. O futuro realmente eu não sei. Depois que eu fiz 60 anos, eu comecei a pensar um pouco, né? É engraçado, né? 60 anos você começa a pensar meio no fim da vida, né? Você fala, nossa, 60 anos é chamado terceira idade, é chamado já idoso. Um amigo meu, muito gentil, me deu a carteirinha do idoso já. Acho até que era fake, porque não ser fake isso aí. Mas né? o 60 é o novo 40. É o novo 40. Isso aí é um pouco assim para fazer o 60 não ficar tão triste. Mas, prefeito, eu quero ser testemunha aqui eu vejo, né? Nós estamos na frente ali, na abertura de empresas da cidade, né? Hoje a Biconte só no último ano aí, de 2022 e 2023, abrimos mais de 100 CNPJs aqui na cidade. Olha, a cidade tem crescido. Tem crescido. Tem. Né? Esse mês de setembro, nós estamos fechando os dados, acho que foi o mês que mais nós oferecemos emprego em Campinas. Assim,
a gente precisa de um cenário macroeconômico do país bom. Quer dizer, nós não controlamos a economia do país, e a cidade é afetada diretamente. As cidades, claro, são afetadas diretamente pela economia do país. Se a economia do país for bem, Campinas vai melhor ainda. Essa é a realidade. Exato. Eu tenho sempre falado, prefeito, eu acredito que isso é comum, que a base, né, é a gente saber fomentar bem o empreendedorismo, né? Sem dúvida. O empreendedorismo gera emprego, gera renda, possibilita as pessoas, além de o próprio sustento da pessoa que empreende, ela gera emprego para outras pessoas. Agora, o empreendedorismo tem que ser treinado, capacitado, qualificado, porque não é simples. Não. Muita gente tem uma habilidade ou para um serviço, ou para produzir alguma coisa, ou artesanalmente ou não, mas montar um negócio, estruturar um negócio não é simples. Sim. Fazer aquela vocação que a pessoa tem, ser transformada num negócio de sucesso é um desafio. Sim. Por isso que a gente tem muitos programas da prefeitura que orientam, dão cursos, tentam orientar os futuros empreendedores para que eles tenham sucesso. Sim. Não adianta, por exemplo, vou dar um exemplo simples, não adianta uma pessoa saber fazer bolo muito bem, ela monta lá uma lojinha de bolos maravilhosa, se ela não souber divulgar, se ela não souber precificar, se ela não souber fazer fluxo de caixa, se ela não souber o que ela pode retirar do negócio. Não é simples, complexo. Não. É bem complexo. Vocês podiam botar lá na Biconte, botar lá uma orientação para os empreendedores também. Já temos. Bom. Já temos, e até a missão do podcast é isso. Porque assim, pessoas têm ideias maravilhosas. Sem dúvida. Pessoas têm habilidades maravilhosas, tanto como eu disse, para fazer alguma coisa, seja na área de alimentos, ou outra área, como também na prestação de serviço. Quantas pessoas sabem cortar um cabelo maravilhosamente bem, monta um salão de beleza e não vai para frente? Exatamente. Não falta habilidade, não falta qualificação, não falta capacidade. Por que outra pessoa monta um salão nas mesmas condições e vai para frente? Quer dizer, não é simples, não. Exatamente. Mas sabe, prefeito, uma coisa que nós temos... Eu vou até dar um testemunho público aqui agora, não é porque eu estou na frente do prefeito que eu vou falar isso, mas há 10 anos atrás, para abrir um CNPJ, até aqui em Campinas, abrir um CNPJ demorava em torno de 30 dias para o CNPJ ficar ativo para emitir uma nota fiscal. Hoje, nós conseguimos fazer isso em uma semana. Então, em uma semana, agora eu participei do projeto do zoneamento digital. Participei do projeto, fui muito ativo lá, né? Participo muito das reuniões. Então, hoje a gente consegue fazer isso de uma forma muito rápida e eletrônica, digital, 100% conectada com a prefeitura. Então, hoje, em uma semana, a gente consegue dar entrada no CNPJ e permitir que o empreendedor já consiga começar o negócio dele a trabalhar. Fiscal, Mas, antigamente, a cultura de um empreendedor era, ele abria o CNPJ e depois ele ficava sozinho. Uma coisa que a gente tem tentado fazer você abriu, agora a gente vai te treinar, te capacitar a você gerenciar o seu negócio. Não é só abrir um CNPJ. A gente está passando uma dificuldade muito com os microempreendedores individuais. Ele abre o CNPJ, depois ele fica devedor lá com a contribuição do DAS, ele não sabe emitir nota. Então, o nosso papel como empresa, ou como uma empresa mesmo que está fazendo a diferença na sociedade, principalmente para Campinas, não é só abrir o CNPJ. Você tem que aprender, tem que emitir a nota, é aqui que você entra, Por você isso todo mês tem que apurar o hoje, imposto. O conceito moderno de empresa não é só vender um produto, Exato. Não é só vender um serviço. É isso. Sabe? É agregar mais valor àquela pessoa. Porque, eventualmente, se você abrir o CNPJ lá na Biconte, o empresário pagou o serviço, está tudo certo, você falou, se vira. Se você tem uma preocupação a mais, é aquele médico, eu sou médico, agora eu vou trazer para um lado que eu trabalhei 30 anos. Sim. É aquele médico que opera uma pessoa e à noite liga, fala, escuta, você está bem? Exatamente. Ou não? Tem outros médicos que falam assim, bom, se não me ligou, tá bom. Se tivesse com algum problema na cirurgia... Se não me ligou, tá vivo. Tá vivo. Se ninguém xingou, é porque tá indo bem. Agora não. Pensa você opera com um médico do seu convênio. São 2 médicos. Um vai lá, te liga à noite.
Ô, você tá bom, Anderson? Como é que você tá? É diferente. Você tá passando bem, não tá? É diferente. Agora, isso faz parte de agregar valor ao seu serviço, no caso do médico, ao serviço de uma empresa de contabilidade digital. Tudo isso agrega valor. Sem dúvida. Agrega valor. Quer dizer, se eu sou empreendedor, tenho uma atenção do meu contador mais do que a parte burocrática, porque muita gente fica na defensiva, né? Sem dúvida. Qualquer coisa eu tô aqui. Você não veio, mas você não me procurou. Agora você é preocupado, você vê. Exato. Então, isso sem dúvida é um diferencial fantástico. Boa. Muito bom, muito bom. Prefeito, a gente está muito feliz de tê-lo aqui com a gente. Já estamos chegando no finalzinho do episódio, mas a gente sempre tem uma perguntinha para encerrar. Vou deixar o Elton hoje fazer essa pergunta. Ô, Elton, pode falar. Prefeito, toda final de... A gente não chama de entrevista, né? Bate-papo, muito conversa, formal, né? Porque foi uma conversa tão legal aqui. É um bate-papo. A gente chama os amigos, aqueles que a gente quer ter perto aqui para bater um papo, né? E a gente quer saber o que está por detrás ali das ações da pessoa no mundo, né? Porque não é só fazer as coisas, né? Então, a gente finaliza todos os episódios aqui para saber aquilo que move as pessoas, né? Então, a pergunta para fechar esse podcast, aí fica à vontade para responder o tempo que for preciso. Mas, prefeito, o que te move? Olha, o que me move é fazer diferença na vida das pessoas. Quando nós conseguimos colocar de pé o projeto, o programa Espaço do Amanhã, que vai levar quase 5.000 vagas de creche para Campinas, você fica emocionado porque você sabe que você está cuidando do futuro daquela pessoa. Quando você entrega, por exemplo, um Ceprocamp e, como a semana passada, você inicia um curso, que era impensado você ter um curso de comércio exterior lá no Campo Belo. Certamente muita gente pensava que aquelas pessoas que moram no entorno de Viracopos poderiam trabalhar como faxineira do aeroporto, como manutenção, ou como... Não, nós temos que levar curso que ele pode entrar lá como assistente de comércio exterior. E tinha uma senhora lá que veio me agradeceu, sabe? Me agradeceu com lágrimas nos olhos. Ela falou, prefeito, eu não sei se vai dar certo, mas só a possibilidade de eu trabalhar numa coisa melhor do que eu trabalho hoje, eu não perguntei o que ela trabalhava, já é para mim uma luz na minha vida. Então, assim, o que me move é fazer diferença na vida dos outros. E como prefeito, é uma possibilidade muito grande que você tem. Seja a diferença de você fazer um Mário Gatinho, que é um hospital que só atende criança. Até o ano passado, as crianças eram atendidas lá no pronto-socorro geral do Mário Gatti, numa parte de pediatria, um local inadequado para a criança. Então, quando eu vou no Mário Gatinho, a mãe fala para mim assim, olha, nem parece um hospital público, parece um hospital particular, que é uma unidade bonita e tal. Bonito. Tudo isso é o que me motiva, porque assim, o desgaste de você ser prefeito, quando você é preocupado, quando você é comprometido, é muito grande. Todos os dias eu chego no final do dia muito cansado, e sempre tem compromisso à noite. Uhum. Então o que me move é poder fazer diferença na vida das pessoas, melhorar a vida das pessoas, isso realmente me move. E para quem acompanha nas redes sociais e vê os posts, até as intercorrências quando ocorre, o prefeito sai do carro e vai ajudar. Você sabe que... E não é uma ou duas, são várias. Posso contar uma coisa? Eu vou confessar, tem umas que eu não posto. Porque quando eu posto, as pessoas falam, tá vendo, só faz isso porque saiu na rede social. Aí eu falei, não posso. Não. Esses dias eu chegando, eu tinha um sujeito caído na perna da prefeitura, fui lá, ele tava bem, tava com suspeito de ter quebrado a perna. Conversei, aí o pessoal fotografou, não vou postar nada não, vou postar porque senão as pessoas falam, tá vendo? Só faz isso para aparecer na rede social. Então muitas coisas eu não posto, sinceramente eu não posto. Às vezes vaza, o pessoal posta, então assim, e acontece comigo, já fiz até parte em frente à prefeitura, pelo amor de Deus, um dia eu estava na prefeitura, eu era secretário de esporte, estava chovendo, uma chuva, e começou uma gritaria, eu estava no saguão lá, o médico, eu não entendi muito. Aí chegou uma pessoa e falou assim, está nascendo uma criança lá na rua, em frente à prefeitura. Aí eu desci a escadaria da prefeitura, uma chuva, e eu sou urologista, falei, gente, faz uns 30 anos que eu não faço parto. Eu comecei a recordar as aulas, naqueles segundos, eu comecei a recordar as aulas de parto, mentalizando aquilo, eu falei, nossa, se a criança via não sei o quê. Aí a hora que era um carro
pequeno, se não me engano, um Corsinha e tal. A hora que eu entrei, o banco estava totalmente deitado, a criança estava nascendo, e assim, parecia que foi coisa de Deus, que nasceu super bem e tal. A única coisa que eu pedi uma toalha, um pano, me deram uma toalha meio suja. Eu falei, tem outra? Não, só tem essa. Aí o sujeito tirou a camisa, eu falei, não, tá pior a camisa. Melhor essa. Mas a criança nasceu super bem, foi pra maternidade lá para terminar o trabalho. Então, assim, tem essas coisas comigo aí, e sinceramente, teve umas 3, 4 vezes que eu socorri e pedi para não postar, porque a oposição, ou quem não, às vezes critica, entra lá e fala assim, tá vendo? Só foi atender para postar na rede social. Aí eu falei, não posta mais não. Mas parabéns. Obrigado. Deixa eu fazer uma pergunta agora, pessoal. E o sósia, é parecido mesmo? É parecido. O sósia eu vi essa matéria. O sósia chama Enelvo. É um nome meio estranho, mas ele chama Enelvo. E ele veio de Curitiba para cá, mudou para cá. Aí ele começava a andar, ele não sabia nada de prefeito, começava a andar, e o pessoal começou a parar ele na rua, começava a chegar, a conversar e tal. Aí ele mandou mensagem, falou, prefeito, eu não aguento mais, eu vou confundir. Aí eu chamei ele na prefeitura, fiz uma foto. Mas eu falei para ele, eu tô achando que eu sou mais bonito que você. Ele falou, não, é o contrário, eu sou mais bonito. Mas então tá bom, os dois são lindos e vamos ficar por isso. Muito bom. Fechamos, meu parceiro. Muito obrigado. Fechamos. Um grande abraço. Prefeito, muito obrigado. Um episódio muito especial aqui. Eu que agradeço, que Deus abençoe, continue abençoando aí amém. o seu mandato, os seus projetos, e conte sempre conosco. Muito obrigado. Estamos à disposição na prefeitura. Obrigado. Muito obrigado. Amém. Então esse foi mais um Bicast, o podcast aqui da Biconte. Lembrando que esse episódio está disponível no YouTube, Biconte Oficial. E no Spotify Bicast Oficial. É isso. Na descrição aqui do vídeo vão deixar todas as redes sociais. Isso aí. Fechou? Semana que vem estaremos de volta. Até mais, valeu. Até o próximo. Muito bom. Obrigado, prefeito.